Entendendo a Guerra da Rússia. A estranha filosofia de Alexander Dugin. Este artigo foi escrito por Anton Miller, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Os russos são os, aspas, escolhidos escatologicamente, fecha aspas. Eles devem se opor à falsa fé, à pseudo-religião do liberalismo ocidental e à disseminação de seu mal, modernidade, cientificismo, pós-modernidade e a nova ordem mundial. Esta é a tese de Alexander Dugin, o proeminente filósofo russo e mentor do presidente russo Vladimir Putin. Como uma, aspas, área pivô geográfica, a Rússia deve recuperar sua posição no coração do continente eurasiano. A teoria política do tradicionalismo de Alexander Dugin quer libertar o socialismo de suas características materialistas, ateístas e modernistas. Ele chama sua abordagem de, aspas, a quarta teoria política, fecha aspas, porque é dirigida contra as outras ideologias do comunismo, liberalismo e fascismo. Dugin, que ensina sociologia e geopolítica na Universidade Lermontov de Moscou, busca uma nova ideia política para a Rússia. Ele a encontra na identidade tradicional da religião, que Dugin associa a, aspas, religião, hierarquia e família, fecha aspas. Como tal, sua teoria é uma, aspas, cruzada contra a pós-modernidade, a sociedade pós-industrial, o pensamento liberal e a globalização. Em sua terra natal, Alexander Dugin é um conhecido geoestrategista e mentor do atual presidente russo, Vladimir Putin. Para Dugin, os Estados Unidos são uma ameaça à cultura russa e à identidade da Rússia. Ele deixa sua posição inequivocadamente clara quando declara, aspas, acredito que a modernidade está absolutamente errada e a sagrada tradição está absolutamente certa. Os Estados Unidos são a manifestação de tudo que eu odeio: modernidade, ocidentalização, unipolaridade, racismo, imperialismo, tecnocracia, individualismo, capitalismo, fecha aspas. Aos seus olhos, os Estados Unidos são, aspas, a sociedade do anticristo, fecha aspas. Os Estados Unidos da América são um país sinistro e alarmante do outro lado do oceano, aspas, sem história, sem tradição, sem raízes, o resultado de um experimento puro dos racionalistas utópicos europeus, fecha aspas. Ele lamenta que a América esteja impondo sua dominação planetária e experimentando o triunfo de seu estilo de vida se espalhando por todo o mundo. Ele critica que, aspas, em si mesma e só em si mesma, fecha aspas, a América vê as normas do progresso e da civilização. De acordo com Dugin, os Estados Unidos negam a todos os outros, aspas, o direito ao seu próprio caminho e à sua própria cultura e seu próprio sistema de valores, fecha aspas. Sua conclusão, portanto, é que enterrar os Estados Unidos, aspas, é nosso dever religioso, fecha aspas. A salvação não só da Rússia, mas de praticamente todo o continente eurasiano é o retorno à sua, aspas, sacra tradição, fecha aspas. Aos olhos de Dugin, a Rússia deve se tornar a verdadeira identidade. Um retorno à grandeza da Rússia é uma obrigação moral. Os Estados Unidos estão impedindo o cumprimento do destino messiânico da Rússia. Na visão de Dugin, a cisão cultural tem uma contraparte geopolítica. Sua grande visão é criar um eixo Paris-Berlim-Moscou, que preenchesse o buraco negro geopolítico que havia sido deixado na Eurásia após o fim da União Soviética. Alguns dos conceitos básicos de geopolítica de Dugin remontam ao geógrafo geopolítico inglês Halford J. Mackinder e ao teórico geopolítico alemão Karl-Heinz Haushofer. Mackinder apresentou sua tese de que o coração da Eurásia é o, aspas, pivô da história, fecha aspas, em uma reunião da Royal Geographic Society, já em 1904. O prognóstico de Mackinder dizia que, embora a vasta área da Eurásia tenha sido inacessível aos navios, essa desvantagem terminará porque a Rússia está prestes a construir um sistema ferroviário abrangente. Ser inacessível aos navios não é uma desvantagem. Com o sistema ferroviário, o Império Russo está a caminho de pressionar a, aspas, Finlândia, a Escandinávia, a Polônia, a Turquia, a Pérsia, a Índia e a China, fecha aspas. No mundo em geral, uma Rússia modernizada ocuparia a posição estratégica central da Alemanha na Europa. Na época da apresentação de Mackinder, no início do século XX, Londres já estava preocupada com a ascensão da Alemanha como uma potência industrial, e se a Rússia seguisse esse caminho, um novo e potencialmente maior rival surgiria. A prevenção de qualquer aliança entre Rússia e Alemanha ganhou prioridade estratégica nos círculos de geopolítica externa do Reino Unido.
O conceito de manter o equilíbrio de poder na Europa e anunciar a conquista da Rússia pela Alemanha ou vice-versa tornou-se um imperativo estratégico e motivou a Grã-Bretanha a entrar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Na década de 1920, a visão geoestratégica de Karl Ranshofer, de um eixo de Paris, Berlim e Moscou a Tóquio, ganhou forma na Alemanha e também atraiu estrategistas soviéticos. A teoria geopolítica de Dugin representa a continuação dessa linha de pensamento e segue Ranshofer, bem como a máxima de Mackinder, aspas, quem governa a Europa Ocidental comanda seu coração. Quem governa seu coração comanda a ilha mundo. Quem governa a ilha mundo comanda o mundo. Fecha aspas. Para Dugin, o conflito entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria situa-se no mesmo contexto da guerra entre Cartago e Roma. Com o fim da União Soviética e a ascensão dos Estados Unidos como a única superpotência, esse conflito histórico atingiu um novo estágio. Agora, a Rússia está sozinha contra uma OTAN ampliada. Com isso, o conflito entre a religião atlântica e o coração da Eurásia caminha para um confronto. Uma década antes de a visão de mundo geopolítica de Dugin ganhar destaque, o estrategista geopolítico americano Zbigniew Brzezinski também identificou o coração do leste europeu como uma região pivô. Em seu The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Brzezinski explica que, para manter o papel primordial dos Estados Unidos no mundo, ela deve incluir a Alemanha e o Japão com suas fortalezas nos lados ocidental e oriental do ocidente euroasiático para manter a Rússia em xeque. Quanto à importância da posição geográfica da Rússia e seus vizinhos, não haveria muita diferença entre Alexander Dugin e Zbigniew Brzezinski. Para ambos, a Eurásia é o tabuleiro de xadrez no qual a luta pela primazia global continua a ser jogada. A diferença fundamental, no entanto, entre os Estados Unidos e a Rússia é que o colapso da União Soviética deixou os Estados Unidos na posição única de se tornar a primeira superpotência com alcance global. Para estabelecer essa hegemonia, explica Brzezinski, a Eurásia é o, aspas, geopoliticamente axial, fecha aspas, e a Ucrânia é o estado pivô geopolítico. Segue-se que, aspas, sem a Ucrânia, a Rússia deixa de ser um império eurasiano. No entanto, se Moscou recuperar o controle sobre a Ucrânia, a Rússia automaticamente recupera novamente os meios para se tornar um poderoso estado imperial abrangendo a Europa e a Ásia, fecha aspas. É difícil entender que Dugin reivindique, aspas, tradição e identidade, fecha aspas, quando na verdade a história russa dos séculos XIX e XX foi um desastre. Foi o apego a tradições imaginárias que lançaram as bases para que as calamidades acontecessem. Foi a resistência dos czares contra o liberalismo e o capitalismo que continuou sob os soviéticos até a atual liderança que bloqueou o progresso da Rússia. No século XX, a Rússia experimentou uma catástrofe após a outra. A Guerra Russo-Japonesa, em 1905, terminou com uma derrota humilhante e provocou revoltas violentas no país. A Primeira Guerra Mundial custou milhões de baixas e devastou a economia da Rússia. A tomada de poder bolchevique levou à sangrenta Guerra Civil de 1918 a 1921, seguida pela Guerra Russo-Polonesa de 1919 a 1920. A União Soviética começou sua existência paralelamente ao estabelecimento do Gulag, a vasta rede de campos de concentração. A industrialização forçada e a coletivização das terras agrícolas geraram o Holodomor, a fome com milhões de mortes na Ucrânia e no Cazaquistão. O regime de terror de Stalin prendeu milhões em campos de trabalho. A Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1945, trouxe terríveis baixas militares e civis e foi imediatamente seguida pela Guerra Fria, com sua corrida armamentista e compromissos caros em muitos países do Terceiro Mundo. A trágica guerra no Afeganistão, por mais de 10 anos, até 1989, deu o golpe final e levou ao colapso da União Soviética. A tentação fracassada de estabelecer uma economia de mercado não trouxe prosperidade, mas estabeleceu o capitalismo de Estado oligárquico. Igualmente problemática é a análise de Dugin da guerra e da cultura como o principal conflito entre a área atlântica e o coração da Eurásia. Para ambos os aspectos, guerra e cultura, seu conceito de, aspas, atlanticistas contra eurasianos, fecha aspas, é fundamentalmente falho. As guerras entre nações marítimas europeias marcaram a história desde os tempos da Grécia e Roma e atingiram novos patamares após a descoberta da América. Da mesma forma,
As, aspas, potências terrestres, fecha aspas, França e Alemanha invadiram a Rússia e ambas foram derrotadas pela Rússia com a ajuda dos, aspas, atlanticistas. Quanto à tese de uma cisão cultural fundamental entre a Europa Ocidental e as terras russas, devemos lembrar que a Igreja Ortodoxa Russa, em muitos aspectos, está mais próxima do catolicismo do que a Igreja Católica está do protestantismo no Ocidente. A literatura e a música russas do século XVIII foram profundamente influenciadas pela parte ocidental da Europa, e as contribuições russas repercutiram fortemente na Europa Ocidental. Não foi uma ruptura cultural que fez a Rússia adotar o marxismo em vez do capitalismo livre e os valores do liberalismo clássico. A Rússia importou as falsas ideologias do Ocidente. Ao optar pelo marxismo do Ocidente em vez do capitalismo liberal do Ocidente, a Rússia cometeu seu maior erro até agora. Com relação à atual guerra na Ucrânia, não apenas a política externa da Rússia se tornou refém da geopolítica, mas também dos Estados Unidos. Ao perder a Ucrânia, a Rússia teme perder sua identidade junto com a chance de se tornar um player global novamente. Para os Estados Unidos, a Ucrânia é vista como o estado central para manter e expandir sua posição hegemônica global. Em ambos os países, os formuladores de política externa olham para o mapa geográfico e veem um tabuleiro de xadrez. Ambos parecem acreditar que a autoridade sobre a Ucrânia decide definitivamente seu próprio futuro. Não seria a primeira vez na história que uma idée fixe, como a determinação geográfica dos assuntos mundiais, coloca em risco a prosperidade e a paz em todos os continentes. Ao seguir o caminho ideológico de Alexander Dugin, a Rússia cometeria outro erro trágico. Em vez de seguir as ilusões de uma tradição imaginária, a liderança russa deveria reconhecer que, a não ser com o capitalismo livre, não haverá liberdade nem prosperidade. Historicamente, a casa da Rússia não está fora da Europa. Petersburgo e Moscou são cidades europeias. Se, no entanto, as potências ocidentais não conseguirem integrar a Rússia em um sistema de segurança comum, a Rússia se voltará para a Ásia. Com a China, Índia e Irã, novas associações estão disponíveis. Considerando o papel estratégico pivô da Ucrânia, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos podem estar errados. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.